O repórter setorial está de volta. A Polícia Civil pretende concluir, nesta sexta-feira, as investigações sobre os torcedores do Palmeiras que atacaram o carro de uma família corintiana após a final do Campeonato Paulista no último domingo. O ataque aconteceu em um posto de gasolina em Taubaté. Uma senhora de 75 anos estava dentro do carro que foi depredado pelos torcedores palmeirenses. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista especial de hoje. Olha, hoje nós estamos falando de preço do dinheiro, né? Estamos recebendo aqui o professor Humberto Felipe, ele é doutor em economia pela USP, né? E está avaliando conosco aqui essa situação, né? O Brasil turbulento na área política e buscando dias melhores, o Banco Central querendo que os bancos não cobrem juros tão alto e o pessoal da área da Fazenda dizendo aí que a economia está tão boa que os alimentos já baixaram de preço. Eu não vi ainda essa baixa de preço tão significativa, não, professor. Olha que eu faço compra, hein? Então, os cálculos dos índices, né, de inflacionário, na realidade, o principal, que é o IPCA, ele tem uma faixa de 1 a 40 salários mínimos. Então, dentro dessa faixa, você tem famílias com situações e características de consumo completamente diferentes. Então, por exemplo, uma viagem aérea, ela impacta mais as famílias de alta renda do que de baixa renda. Com certeza. Os alimentos, eles impactam mais as famílias de baixa renda do que de alta renda. Então, a gente tem que entender isso como uma média, mas cada pessoa tem a sua própria inflação. Agora, onde está o problema hoje da inflação? Está nos preços que são controlados pelo governo, porque os preços que não são controlados, eles estão sendo também reduzidos, inclusive o próprio alimento está num nível muito mais baixo, inclusive tendo deflação, né? Então, de fato, eu diria, na média, a gente tem que pensar a média. E para entender média também é interessante, eu tenho um amigo que ele sempre comenta sobre média, ele está da área da estatística, e ele diz o seguinte: se a gente tem que entender a média pensando que, se você pegar uma pessoa e colocar o pé no congelador e colocar a cabeça num forno, você pode ter o meio ali com 36, né, ou 36,5 de temperatura. Então, a média, ela é, dentro de uma variação, você pega um determinado valor. Então, por exemplo, você falou, no meu caso, o alimento está pesado. Então, tem que entender qual é a cesta de alimentos que você consome para fazer esse tipo de avaliação. Então, e com relação a esse cheque especial, voltemos a ele. Então, a FEBRABAN diz que vai estabelecer regras novas. Isso. Do seu ponto de vista, isso vai favorecer de imediato o correntista, o investidor, enfim, né? Aqueles que utilizam essa demanda? Sim. E sim, por quê? Por estímulo. Mas eu queria só fazer um comentário, o seguinte: quando a gente fala em custo do dinheiro, custo de dinheiro ele é representado pela taxa de juros. Então, quanto mais alto a taxa, quanto mais caro o dinheiro, mais alta a taxa de juros. Quanto mais barato o dinheiro, mais baixa a taxa de juros. O cheque especial e o cartão de crédito são os que têm a maior taxa de juros no Brasil. O que os bancos estão fazendo? Eles vão sistematizar a oferta de dinheiro mais barato para quem está utilizando o cheque especial. Isso já aconteceu no caso do cartão de crédito. Então, quando a pessoa entrou no cheque especial, ele ficou acima de R$200, mais de 15% do seu cartão, mais de 30 dias, o banco vai ofertar um novo crédito. Então, o que ele está fazendo? Ele está estimulando a pessoa a trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. Isso acaba impactando positivamente no orçamento familiar de quem está dependendo do cheque especial. O bom negócio mesmo, eu acho que deve ser não pegar dinheiro a juro. Ainda, né, que seja um juro tido como santo, como é o caso do consignado, que talvez seja o juro mais barato oferecido no mercado, o financiamento do automóvel, que também não é um juro tão salgado quanto esse do cheque especial, o cartão de crédito.
Já tem gente sugerindo que as pessoas só peguem esse dinheiro, mesmo no consignado, para pagar uma dívida e se livrar de um juro mais alto. Porque pegar dinheiro emprestado não é bom. Porque você está pagando você vai pagar pelo dinheiro que pegou emprestado. Aí está fazendo, vou pagar os juros. E é um dinheiro que não retorna. Então, o ideal é não pagar juros. O dinheiro, a outra coisa é avaliar, quem está em dívida, aí sim tem que fazer uma avaliação de qual é o custo, o dinheiro que tem um custo menor. O consignado é o que tem um custo menor. O segundo aí é o do carro. Mas você sabe por que o carro ele tem um juro mais baixo do que as outras linhas de crédito? Para estimular a indústria nacional, talvez. Por uma razão interessante. Um dos motivos do custo do dinheiro no Brasil ser caro é porque é difícil para quem empresta recuperar o dinheiro. Se uma pessoa não quiser pagar, não tiver condição de pagar, não quiser pagar, e principalmente quem tem um dinheiro, vai rolando essa dívida e não paga ao credor. Nós temos, por exemplo, no mundo, em média, 15% de recuperação de dívidas. No Brasil, você tem, não de recuperação, mas um índice de não recuperação, vamos chamar assim. No Brasil é 70%. Enquanto no mundo se gasta 2 anos em média para recuperar o dinheiro, estou falando do credor, no Brasil são 4 anos. Isso impacta nos juros. Por quê? Porque o dinheiro fica mais caro para todo mundo. Nós pagamos pelo mal pagador. E o mal pagador é acobertado aí por uma série de situações, inclusive uma convenção de São José da Costa Rica, que não permite mais prisão de forma alguma, né? É um negócio complicado. Antigamente o sujeito dava um cheque sem fundo, podia pegar uma condenação por estelionato, coisa do gênero, até a própria privação da liberdade. Hoje, cheque sem fundo virou, né, pudim de festa. E aí, voltando ao caso do automóvel, é porque quando faz o financiamento, o automóvel ele está atrelado ao financiamento. Alienação fiduciária. Isso. Então, você financiou, se não pagou, e os bancos estão ficando cada vez mais rigorosos em relação a isso, o banco vai lá e pega que eu digo aqueles que frequentam aqui a Via Dutra, né, Caçapava, tem 2 leilões, um de cada lado, né? Ali as pessoas conseguem pegar carros relativamente bons, novos, né, por um preço barato, porque está ali só representado o custo do financiamento quitado à vista pelo leilão. Às vezes compra por um preço menor do que a recuperação do crédito. Mas o interessante é entender o seguinte, que o automóvel, isso é bem didático, ele tem um juro mais baixo porque é mais fácil recuperar, o credor recuperar o bem no caso de inadimplência. Nos outros casos, é difícil para fazer essa recuperação. Então, o juro acaba ficando mais alto. Professor Humberto Felipe é bom de conversar porque ele fala economia com clareza, de forma bem didática, né? A gente muitas vezes convive com economistas que usam um economês meio trançado, complicado. Ele vem aqui e destrincha tudo facilmente. Obrigado, professor. Espero que volte mais vezes. À vontade, estou à disposição. Uma das mais antigas manifestações populares. Mesmo no mundo tecnológico de hoje, o circo ainda prevalece. Você vai conhecer agora uma escola de arte circense. Adaptando-se a cada tempo e lugar, manifestando-se de diversas maneiras ao longo dos anos, a arte circense encontra hoje o seu espaço nas escolas de circo. O circo é uma das mais antigas manifestações populares, que há séculos vem encantando crianças e adultos de todas as idades. Não há como negar que o circo é uma arte mágica. E quando se vê o circo além das atividades artísticas, fica muito mais fácil perceber o leque de possibilidades dentro e fora das lonas. E foi exatamente o que a professora e pesquisadora de arte circense Ellen Moreira fez. Eu estudo e pesquiso circo há 13 anos, pela Unicamp e nas minhas práticas também. Já realizei vários projetos com o Ministério da Cultura e minha maior satisfação é pegar um indivíduo que às vezes não se acredita, uma criança, que tem muita dificuldade em outros aspectos e
ela fazer um movimento. No final de 6 meses das minhas aulas, eu costumo mostrar um vídeo de um circo de alta performance, onde eles veem a artista realizando o movimento que eles já fazem. Então eles falam, nossa, olha onde eu cheguei. Qual que é a sua história? O que te despertou a vontade para a arte circense? Eu fui para a educação física porque eu queria trabalhar com qualidade de vida. Aí eu achei essa qualidade de vida no circo, né? Que o circo cabe em todos, ninguém é excluído, seja gordo, magro, alto, baixo, todos vão achar o seu espaço e sua realização dentro dessa arte. E quem se encontrou nessa arte foi o Thiago da Silva, que conheceu o circo através de um projeto social. Hoje, Thiago vive dos malabares que faz, cama elástica, tecido acrobático e como palhaço. E não é palhaçada, é daí que ele tira o seu sustento. Teve um dia que, numa casa de cultura, onde eu treinava bastante, fazia curso de teatro, eu acabei encontrando o circo. Aí nisso eu comecei a treinar bastante e hoje eu vivo disso. Para a professora Ellen, sua maior realização é fazer parte de histórias como a do Thiago, tornando a arte circense um sonho acessível. A gente acha muito talento lá na ponta mesmo, bem na periferia, a gente acha muito talento e a pessoa não tem como se desenvolver. Então, essa é a minha realização de vida, mostrar para a pessoa que ela tem outro mundo para ela caminhar e que ela pode mesmo investir naquela arte e se tornar um artista como o Thiago se tornou hoje. Mas há ainda quem busca a escola de circo simplesmente para fugir da rotina dos exercícios maçantes, que é o caso do professor de geografia Alan Ferreira. Por que você optou por arte circense? A academia ela não funciona comigo, então eu não tinha paciência para malhar, puxar ferro nem nada. E aí o circo foi a opção de eu sair do sedentarismo, perder medida e ter uma vida mais saudável, melhor. Você percebeu mudanças no seu corpo? Percebi, eu saí do número 46 de calça para o 40 em menos de um ano. Emagrecer nem sempre é tarefa fácil, mas aqui na escola circense pode ser muito mais divertido. A gente faz o fortalecimento, né, das articulações, dos músculos, tem um cuidado especial com todos que vão iniciar, mas como você fez hoje, já subiu no trapézio, já se balançou no tecido, desde a primeira aula o aluno já sai daqui com uma realização, já sai com elementos feitos e pleno assim, da sua satisfação de a gente propor um movimento e ele conseguir realizar. Fique agora com as notícias que foram destaques durante essa semana. 200 judocas de 5 países além do Brasil participaram de treinamentos em Pindamonhangaba. Essa foi a 5ª vez que a seleção brasileira escolhe a cidade para os treinos. Bem, Pinda oferece uma estrutura muito boa para a gente. Realmente o hotel criou assim, oportunidades. Antes isso aqui era um galpão, virou um local muito interessante, climatizado, que oportuniza uma sala de musculação muito bem equipada. A cozinha se adapta à nossa nutricionista, às necessidades do atleta. Então, tudo isso, a gente não precisa de transporte para nada. Estamos num lugar que para a gente é importante, assim, não é no centro da cidade. Então, isso deixa os atletas mais concentrados, isolados, dá uma tranquilidade melhor. As 2 principais estradas de ligação entre Taubaté e Tremembé estão com o mesmo problema: crateras gigantes que dificultam a passagem de veículos e pedestres. Os moradores e comerciantes da região estão sofrendo com esse problema desde as fortes chuvas do início do ano. Nós procuramos a Prefeitura de Taubaté, mas eles disseram que por enquanto não vão gravar entrevista sobre esse assunto. Em nota, eles afirmam que a Prefeitura de Tremembé não tem recursos para a manutenção da ponte e a administração de Taubaté resolveu executar a obra por causa dos prejuízos que os munícipes e comerciantes aqui da região estão submetidos. E você acompanhou também a série de reportagens especiais sobre o sonho da casa própria. Nesta casa, o único problema é aqui, ó. Dá para notar que está começando a descascar. Ó. Você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais. Visite nossa página no Facebook, Instagram ou no nosso canal do YouTube. Repórter Setorial fica por aqui. Nós voltamos na próxima segunda-feira para uma nova edição. Tenham todos um bom fim de semana e até lá.